Olá, meus amores, tudo bem? Agora a gente vai para a nossa aula de história. Nós estávamos vendo a escrita desde a pré-história. E a gente vai retomar um pouco do conteúdo trabalhado na unidade 4 também e vamos aprofundar um pouquinho, tá bom? A gente estava vendo que a escrita ela começou a ser desenvolvida através das pinturas rupestres. Primeiro, a única forma de comunicação do ser humano eram os desenhos nas paredes, tá? Até a fala não existia. Então, a arte rupestre foi uma forma que os seres humanos primitivos descobriram para que pudessem se comunicar uns com os outros. Então, eles faziam a arte rupestre com o dedo, com tinta extraída de recursos naturais, de plantas, ou até mesmo de sangue de animais, tá? Então, faziam com o dedo, não existia um pincel que eles iam lá e faziam, tá? Então, era tudo feito bem rusticamente. Então, vamos lá? Vamos retomar nossos conteúdos. Então, me sigam. Aula de história, tá? Então, retomada dos conteúdos da unidade 4. E peguem o livro didático, abram na página 103 e acompanhem, tá? Então, revisando, ao longo da história, os seres humanos desenvolveram a capacidade de se comunicar por meio de diferentes linguagens. A primeira delas, então, que eu já falei, foi a pintura rupestre. Depois disso, vieram os povos sumérios, que eram localizados ali na Mesopotâmia, que era um lugar que existia entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, foi denominado Mesopotâmia. E lá existiam várias cidades-estados. E os sumérios começaram a ter que desenvolver um comércio. E para que esse comércio fosse, de alguma forma, registrado, eles desenvolveram o primeiro tipo de escrita, que foi denominada escrita cuneiforme. Então, eles pegavam uma placa de argila e cunhavam, por isso esse nome cuneiforme, os desenhos das letras, tá? Essa placa, ela era registrada pelos escribas. Os escribas eram as poucas pessoas que tinham acesso à leitura e escrita. E eles eram muito respeitados em todos os reinos. Durante muito tempo, os escribas foram muito respeitados, porque eles eram encarregados de fazer as anotações dos comércios, eles eram encarregados de fazer os documentos dos governantes. Então, por um longo tempo, os escribas foram os únicos que dominavam a leitura e a escrita, tá? Existia um curso específico, como se fosse uma escola específica, para a formação desses escribas, para que eles soubessem ler, escrever, conhecessem um pouco sobre documentos, sobre como fazer. Então, a escrita promoveu muita coisa. E muitos registros que a gente tem hoje, 2020, sobre o Império Sumério, por exemplo, vem de alguns artefatos encontrados que estavam registrados, algumas placas escritas pelos escribas. A escrita não é a mesma que a nossa, mas através de um estudo arqueológico, descobriram, decifraram algumas dessas placas e algumas das referências dos fatos que a gente tem hoje sobre os homens primitivos ou os homens há 3.000 anos atrás são devido a essa placa, tá? São devido a essas placas encontradas e traduzidas. Então, a escrita sagrada no Egito não era só na Mesopotâmia que começaram a escrever. Então, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. Eles desenvolveram por volta de 3.200 a.C. Então, se vocês forem pensar bem, a gente está falando de mais de 5.000 anos atrás, tá? Então,
A escrita egípcia era composta por uns símbolos chamados hieróglifos, que significa escrita sagrada. Como eu falei, alguns estudos arqueológicos fizeram as transcrições desses hieróglifos, assim como a da escrita cuneiforme suméria. E as transcrições demonstraram narrativas sobre os triunfos dos faraós, homenagens aos deuses egípcios. Então, tudo isso, todo esse conhecimento que ficou registrado nesses hieróglifos foram descobertos em algum momento da história e são eles que são fato para que eu possa dar aula sobre o Egito. Essa é a importância da escrita. Quando a gente conta algo para alguém, por exemplo, a pessoa pode contar para outra da forma que ela quiser. Vocês concordam comigo? Então, através da escrita, os fatos são documentados de forma mais precisa. No Egito Antigo, esses hieróglifos, eles tinham ideias e sons que eram representados por figuras, com uma tinta, em um papel especial chamado papiro, ou até mesmo na superfície das pedras, nas paredes, nas cerâmicas. Então, as pirâmides mesmo, por dentro, tinham bastante informações sobre os egípcios e tinham muitos hieróglifos. Então, também tinha relevo nas construções e nas paredes. Então, somente os escribas tinham acesso à leitura e à escrita também no Egito. E a partir do ano de 680 a.C., os egípcios passaram a escrever utilizando uma escrita chamada demótica, que era composta por letras que representavam sons, utilizado então em registro de documentos e cartas em papiro. Então, aqui tem dois exemplos das escritas egípcias. Temos a escrita hieróglifica, tá? Encontrado no túmulo do Sete I, um faraó que reinou entre 1290 a.C. e 1279 a.C. Então, os símbolos nessa escrita podiam ser animais, objetos e partes do corpo humano, como olhos, por exemplo. E essa escrita é um contrato do Egito Antigo, de cerca de 533 a.C., registrada com escrita demótica. Então, cada letra representava um som. Decifrando os hieróglifos. Agora vocês pausem o vídeo, que vocês têm uma atividade para fazer. Vocês vão fazer a atividade da página 105. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página 227 do material complementar e vão pegar as letras correspondentes a cada hieróglifo e vão traduzir o que está escrito na página 105. Vocês vão substituir o desenho pelas letras correspondentes que estão na ficha da página 227, tá? Então, pausa o vídeo agora, faz isso e depois não esqueçam de me mandar foto. Alfabeto fenício. Por que esse alfabeto fenício é importante? Vamos ver. Então, os fenícios, eles ocupavam um território chamado Fenícia, que era próximo do mar Mediterrâneo. Eles eram muito famosos por serem navegantes. Eles participavam muito bem do comércio marítimo. Foram os primeiros a transformar o sistema de escrita com sinais gráficos. Então, os sinais gráficos que eram usados na Mesopotâmia e no Egito foram transformados em um alfabeto fonético. O que é isso? Cada letra representava um som. Lembra o que é fonema? Sua mais antiga inscrição datam de 1300 a.C. e indicam que haviam 22 sinais que representavam as consoantes, que quando combinadas formavam palavras, quase igual às nossas. Então, a gente tem um alfabeto e cada letra representa um som, não é? Então, quando a gente combina essas letras,
a gente forma palavras, não é? Vocês aprenderam isso quando foram alfabetizados. Então, o sistema deixava de representar objetos e animais e passava a representar sons. Assim, como o nosso alfabeto, o alfabeto fenício, a partir da combinação de letras, formavam palavras, tá? O alfabeto fenício ele serviu como base para os outros povos simplificarem seus próprios sistemas de escrita. Por quê? Lembra que eu falei que eles eram ótimos navegantes? Então eles acabavam passando por vários outros impérios através do comércio que eles faziam. Então isso fez com que misturasse muito essa questão da escrita. Então, um povo descobria o sistema do outro, arrumava, simplificava o seu. Então, depois que os fenícios fizeram esse sistema, os gregos acrescentaram algumas vogais à escrita fenícia e os romanos adotaram o alfabeto grego e assim teve origem o alfabeto latino, tá? Então, um fragmento de um manuscrito fenício. A cultura indígena tem como base os conhecimentos que são adquiridos por meio de mitos, lendas e publicações de livros sobre algum tema. Mas o ponto mais importante da cultura indígena é a oralidade. A identificação da etnia ocorre por meio do grafismo, que é uma forma de comunicação que se baseia em elementos gráficos como retas, curvas, simetrias e espirais. Então, aqueles desenhos que vocês veem em algumas imagens retratando os indígenas, eles não são simples desenhos para enfeitar, não são feitos ao acaso. Aqueles desenhos são grafismos e eles têm um significado diferente conforme a tribo, tá? Pode ser usado para indicar uma posição social, para representar algum evento, alguma festividade, tá? Então, atualmente existem registros escritos sobre os mitos e lendas indígenas, escritos pelos próprios indígenas, tá? E existem muitas escolas indígenas que se tornaram bilíngue. Como assim bilíngue? Inglês e português? Não. Tupi-guarani e português, por exemplo. Então, a fala nativa daquele povo e a fala do país, tá? Então, alfabetizados de várias formas. Então, aí os exemplos do grafismo na etnia indígena Cuicuro, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. E aqui, em uma festividade, esses desenhos com seus próprios significados nos índios, tá? A escrita na era digital. Então, hoje em dia estamos na era digital e a comunicação tem um lugar de destaque. Eu estou aqui comunicando vocês sobre um conteúdo de história através da minha câmera no notebook para a tela de vocês no celular, no computador, não sei onde vocês estão me vendo. Mas, além dessa adaptação, a escrita também se adaptou às novas tecnologias. Então, os e-mails substituíram as cartas, as mensagens de texto substituíram ligações. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente mandar uma mensagem de uma pessoa para outra que pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Antigamente, essa comunicação era mais dificultosa, demorava mais tempo. Então, para você mandar uma carta para outra pessoa, podia demorar dias. Enquanto hoje a gente pode mandar uma mensagem de texto que instantaneamente chega no celular de outra pessoa. Então, essas mudanças se adaptaram devido às novas tecnologias. Uma das características da linguagem digital é a utilização de símbolos universais que substituem a escrita das palavras e frases, facilitando a comunicação. Então, os emojis, como são chamados essas carinhas, são recursos visuais que podem substituir as palavras e frases. Então, às vezes, se a gente está com uma sensação de felicidade, a gente manda um sorrisinho. Se a gente está
rindo muito, eu não vou escrever estou rindo. Eu mando uma figurinha dessa rindo, entendeu? Então, os emojis são recursos visuais que a gente vê que podem substituir frases ou palavras, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, aliás, a abreviação de palavras também é a abreviação de palavras também é algo natural dentro das tecnologias. Mas em uma linguagem formal, a gente tem que escrever de forma correta, sem abreviações. Então, por exemplo, a gente tem que saber em qual ambiente a gente está inserido. Se a gente estiver escrevendo um e-mail para um chefe, por exemplo, no serviço, não podemos mandar a mensagem do texto, no corpo do texto, com abreviações. Eu preciso escrever de forma formal. Eu preciso escrever na linguagem culta e formal. Não posso escrever como se estivesse conversando com um amigo, tá? Então, esse discernimento vocês vão ter que ter para saber trabalhar em diversos contextos, para saber utilizar a linguagem em diversos contextos, ok? Então, continuando. Sabendo de tudo isso, vocês vão responder as questões da página 108, 110 e 113. E ainda mais, refletindo sobre o conteúdo trabalhado, vocês vão responder as questões do Mãos à Obra, que estão na página 116 até a página 120, tá? Então, qualquer dúvida sobre o conteúdo, estou aqui disponível. A gente se fala e muitos beijos, bom trabalho!